É isso aí, meus queridos rádio ouvintes, amados irmãos e amigos que nos ouvem. Adoração rejeitada é o que mais acontece hoje no meio religioso. Adoração rejeitada. Por exemplo, aqui está em Lucas capítulo 13, versículo 26 ao versículo 27, onde Jesus diz: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Amém? Então, meu irmão, o dia do juízo abalará muitas pessoas religiosas. Podemos fazer essa conclusão. Vai ser um dia de terror. A maioria das pessoas supõe que zelo e fervor nas atividades da igreja garantem sua aceitação por Deus. Só porque ele é uma pessoa ativa, está sempre ali com as suas atividades, seu fervor. Mas vejam o que Deus diz. Ouçam as surpreendentes palavras de nosso Cristo, quando ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Queridos rádio ouvintes, amigos, então, observando esse trecho, com esta outra passagem que Jesus nos mostra, essa ocasião em que Jesus observou: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Lucas 13, 26 a 27. Então, poderiam as pessoas ativas, religiosamente falando, e ativas e empenhadas, seriam realmente perdidas no mundo, nos últimos dias, no mundo em que vivemos? Jesus diz sim. Jesus diz que sim. E ele é quem irá julgar. Por exemplo, Amós profetizou, profeta, durante uma era de paz e prosperidade em Israel. O povo se sentia seguro. Amós capítulo 6, versículo 1. Mantinham sua vida espiritualmente ativa e ofereciam sacrifício constantemente. Mesmo assim, Amós repreendia o povo constantemente e predizia uma rápida destruição, tanto do povo como dos seus lugares de adoração. Amós capítulo 7, versículos 7 a 9, 8, 1 a 3. Está tudo escrito no profeta. Há cerca de 40 anos depois de Amós ter falado, a nação de Israel foi derrotada e exilada, justamente como ele havia previsto. Precisamos analisar os fatores que levam à rejeição da adoração do Deus da época de Amós, que é o mesmo de hoje, pois ele está escrito que ele é ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13, 8. Irmãos, aqui nós encontramos uma interesseira, uma igreja interesseira, um povo que se interessam apenas pelo seu ventre. Hoje em dia, muitos buscam adorar o Senhor do modo que lhes convenha. Eles até admitem que procuram uma igreja onde possam sentir-se confortáveis, mas na qual sintam que se ajustam perfeitamente. É isso. Eles buscam formas de adoração que pareçam estimulantes e que lhes deem satisfação. As igrejas se acomodam buscando satisfazer os desejos dos
adoradores. Os pregadores estão sempre buscando uma mensagem para fazer aquela pessoa que está ouvindo se sentir bem apenas. Mas onde está o Senhor em tudo isto? Por definição, a meta da adoração é agradá-lo. Faz pouca diferença quão satisfeitos possamos estar. Amós, ele enfrentou o mesmo problema. Ele disse: vinde a Betel e transgredi, e Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Que coisa! E ofereceis sacrifício de louvor do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disto gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Amós 4:4-5. Está ouvindo aí direitinho, meu irmão? Você está absorvendo isso aí? O profeta diz: vinde, meus irmãos, vinde, vamos transgredir. Cada manhã o que importa é você trazer seu sacrifício, de 3 em 3 dias os dízimos. E aí sim, pode oferecer sacrifício de louvor, pode fazer o que quiser, apregoar ofertas voluntárias, publiquem elas aí, vamos ganhar dinheiro, porque disto gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Não é o que está acontecendo até hoje, meu irmão, lamentavelmente. Betel e Gilgal eram os 2 mais sagrados locais de adoração. Eles estavam oferecendo mais adoração do que o Senhor exigia. Em vez de sacrificar uma vez por ano, eles sacrificavam todas as manhãs. Em vez de trazer o dízimo de 3 em 3 anos, eles traziam de 3 em 3 dias. Não obstante, Deus rejeitava a adoração deles, dizendo que quando vinham a esses lugares, eles multiplicavam as transgressões. Por quê? O problema deles é que estavam fazendo o que queriam fazer, a adoração e não o Senhor. Adoração e não ao Senhor. Se tornaram objeto da veneração deles. Sua adoração nada tinha a ver com Deus, seus desejos, suas vontades, no seu serviço. Eles estavam fazendo o que lhes agradava. Uma vez que os adoradores comiam uma porção da oferta, claro, oferta de agradecimento e da oferenda voluntária, eles apreciavam ir ao templo e partilhar do que não passava por um piquenique familiar. É o que fazem hoje. Mas tinham esquecido o objeto de sua adoração, que é o Senhor. Essa é a lastimável situação de um mundo que nós vivemos. Por isso estamos aqui em segunda do dízimo. Poucas as pessoas que ouvem, poucas as pessoas que estão se congregando, poucas as pessoas que querem ouvir. E tem gente que quando está ouvindo uma palavra como essa, ela se zanga, fica revoltada, fica que nem aquela caninana, desculpa a expressão, né? Sai no veneno. Meu irmão, minha irmã, não é uma coisa aceitável a verdade para muitos corações que vivem na obscuridade. Veja que Amós pregava, mas o povo estava longe de ouvir a palavra. Ele pregava, mas o povo não queria. É o mesmo caso de hoje. Pregue a favor do dízimo, que você se dá bem, que você vai enricar, que você vai ser um cidadão, uma cidadã do céu, que Deus está pedindo isso de você ter, que você vai enricar, você vai ter muita condição financeira. Aí todo mundo aplaude, todo mundo está ao seu lado. Mas pregue como nós pregamos, que as pessoas ficam revoltadas, porque não querem ouvir a verdade. Por isso que mataram Jesus. Jesus, ele era e é, e sempre vai ser a verdade, ele é a verdade. Mas por isso mataram. Queria ouvir o sacerdote que pregava a mentira. Sumo sacerdote Anás, Caifás. É isso? Não é errado gostar de adorar o Senhor, quero dizer a você. Mas é errado quando nossos gostos,
na adoração tem precedência sobre a vontade do Senhor, ou quando o foco da adoração está em nós mesmos. É errado quando adoramos com músicas que gostamos, em vez de cantar louvor a Deus como Ele instruiu. É errado quando os sermões tratam dos nossos gostos, em vez de refletirem a pura mensagem do Evangelho de Cristo. Meu irmão, é errado quando nossa adoração apresenta numerosas atividades que praticamos sem autorização do Senhor, simplesmente porque agradam a nós ou aos nossos vizinhos. Lamentavelmente. Dê mais uma olhada na adoração, na congregação a qual você pertence. A adoração agrada primeiramente a nós ou honra ao Senhor? Preste atenção nisso, meu irmão. É essa a verdade. Nós temos que estar sempre atento ao que nós pregamos e viver o que nós pregamos também. Senão, é uma adoração rejeitada. Não é uma coisa que seja autorizada. Uma adoração não autorizada. Quando o reino de Israel se dividiu lá em 1 Reis 12, Jeroboão inventou sua própria religião. Ele estabeleceu novos contatos de adoração, novos centros de adoração em Dan e Betel, em lugar de Jerusalém. Já pensou? Ele se distanciou e ficou para lá. Ele estabeleceu novos objetos de adoração, por exemplo, bezerro de ouro, em vez de Deus vivo do céu, aleluia. Ele criou um bezerro que era um objeto de adoração para ele, em vez de adorar a Deus que é invisível. Ele concebeu a sua própria festa no 15º dia do 8º mês, parodiando a verdadeira festa dos tabernáculos que Deus tinha ordenado para o 7º mês. Meu Deus do céu! E ele consagrou os seus próprios sacerdotes, ignorando o desejo de Deus de que os sacerdotes fossem da tribo de Levi. Jeroboão era uma pessoa altamente religiosa, mas sua religião foi baseada em suas próprias ideias e não se apoiou na verdadeira revelação do Senhor. Por isso, pecou contra Deus, se arrebentou. Nos dias de Amós, o povo ainda estava seguindo a adoração de Jeroboão em Betel. Por isso vem, diz a palavra, pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, aleluia, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Meu Deus do céu, Amós capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6. Você faz, Deus dá uma oportunidade. Deixe de pagar dízimo, deixe essa maldição de mão. Se você continua pagando, você continua comprando a sua salvação, você vai pagar caro por isso. Vai continuar pagando. E vai parar num lugar indesejado. E se você aceitar o que Jesus disse, de graça receber, de graça dai, com certeza você vai receber os céus, porque foi comprado pelo sangue de Jesus e não por dinheiro. Para muitos dos ouvintes de Amós naquela época, essa mensagem deve ter sido uma mensagem desconcertante, que é o que muitas pessoas acham de nós hoje. Ele estava dizendo-lhes que buscassem a Deus, mas proibindo-os de ir aos seus próprios santuários, onde eles acreditavam que o Senhor poderia ser encontrado. Depois de geração de adoradores betelistas, o povo tinha ficado acostumado às suas formas tradicionais e nunca tinham pensado na possibilidade de que o Senhor do céu pudesse estar desagradado com eles. É o que acontece. Não, eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Eu pago o dízimo. Se eu não pagar o dízimo, eu fico infeliz. Eu até fico triste. Alguma coisa acontece comigo. Acontece mesmo. Porque você está fazendo algo errado diante de Deus. Mas Deus disse que Ele rejeitava sua adoração não autorizada. Jesus não autorizou você pagar dízimo.
Jesus está rejeitando a sua adoração, Jesus está rejeitando a sua forma de viver e também até mesmo a sua falta de compreensão pode levar para o inimigo. É lamentável. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo. Hoje em dia, muitas pessoas adoram o Senhor de modo que Ele nunca autorizou. Elas aceitam a mudança, as mudanças que penetraram através dos séculos, sem voltar à revelação original para encontrar o que agrada até hoje. Ao nosso Deus, a Ele. Hoje em dia as pessoas precisam ser exortadas a buscar o Senhor, porém não indo aos lugares de costumes para fazer isso, como eles estão fazendo. Não se perturbariam as pessoas se hoje o Senhor voltasse e lhes dissesse que o buscassem, mas que eles não fossem a esta igreja ou aquela denominação para fazer isso? Não ficaria perturbado essas pessoas? Ah, mas então não é Jesus. Então não é Jesus. Porque o meu pastor, o pastor com X, pastor, diz que é para mim pagar o dízimo. Grandes coisas. Mas o pastor Jesus disse que não. Mas essas pessoas estão tão tristes, tão acostumadas, de uma vida triste, lamentável, sem base, sem estrutura, que eles ficam tristes e não pagar o dízimo. Quer dizer, é lamentável. Contudo, muito mais igrejas modernas, você encontra autorização para batizar recém-nascido. Aí também tem. Ou para alguém ser, quem sabe, aspergido. Você encontra? Encontra. Onde você encontra aprovação para solteiros ou jovens servirem como pastores? Não tem. Onde você também encontra no Novo Testamento permissão para igrejas usarem água benta? Não está na palavra de Cristo, nem dos apóstolos. Músicas instrumentais como hoje, música instrumental, como muitas estão exigindo, que exigem de seus dízimos. Onde Deus indica que Ele quer igreja que tem cultos devotados e prosperidade, família ou libertação de demônio. Deus rejeita a adoração não autorizada. Onde Deus indica, meu irmão, que Ele quer igreja que tem cultos devotados de prosperidade, famílias ou libertação de demônio. Onde, contudo, o povo não quis ouvir as repreensões dos profetas. Israel queria continuar adorando a Deus da maneira que escolheu. Muitos também da mesma forma estão hoje. Disse aos profetas que não profetizassem. Eles não profetizariam, mas vós nos dias de hoje ainda estão da mesma forma. Porque diz a palavra: mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Não profetizeis. Amós 2:12. Amazias, por exemplo, sacerdote de Betel, irmão, preste atenção, ordenou a Amós que saísse e não falasse contra Betel. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amós 7:12-13. Meu Deus. As pessoas hoje em dia, especialmente os chefes religiosos, não querem ouvir críticas às suas práticas de adoração estabelecidas. Quando a gente prega a favor do dízimo, é uma confusão. Fiz uma porquilha uns certos anos atrás, andava um lobo aí de casa em casa rasgando a porquilha. Meu irmão, ouviremos a Amós. Ou teríamos continuado adorando em Betel, mesmo sem aprovação de Deus? Essa era a resposta daquele povo naquele tempo. E hoje, você vai ouvir o que Jesus disse ou o que os profetas falam? Porque Jesus falaram, melhor dizendo, porque Jesus disse que os profetas e a lei duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. E Jesus disse: é de graça, vão pregar. O apóstolo Paulo diz lá nas suas cartas aos Tessalonicenses, capítulo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 3, que se o homem não trabalha, é bom que não coma. E para o que era necessário, as minhas próprias mãos me serviram.
É esse bando de preguiçosos que não querem trabalhar e não querem fazer o trabalho como homens, são covardes, roubando o povo de Deus em nome do Senhor, e o povo de Deus caindo porque não tem conhecimento de Deus. O povo erra demais. O povo na época de Amós apenas eles executavam alguns rituais de adoração, porém não mudava suas vidas. O problema é esse, quer dizer, as pessoas estão lá, mas não muda a sua vida. Ele disse: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto a vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Ofertas de mim, afasta de mim, melhor dizendo, o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias das tuas lírias. Sai fora, cai fora. Antes, corra o juízo contra as águas e a justiça como o ribeiro perene. Amós 5, 21 a 24. Aqui, irmão, Amós considerou cada um dos elementos essenciais da adoração israelita: festivais, sacrifícios e louvor. Deus rejeitou todos eles e indicou seu desprazer, referindo-se aos festivais, assembleias e oferendas deles. Deus está rejeitando também muita coisa nesses últimos tempos. O homem querendo comprar a sua salvação. O homem dizendo que está pagando 10% e o pastor, cada dia que se passa, crescendo a barriga, comprando carro novo, querendo aparecer, dizendo que é homem de Deus, e vão todo mundo para o inferno porque não quiseram servir ao Senhor. Deus rejeita esse tipo de adoração. Porque Deus rejeitou sua adoração, exemplo de Amós, porque suas vidas eram corruptas. Deus queria um compromisso sem esmorecimento com a justiça e a retidão. O terreno de Israel era cheio de vádias, melhor dizendo, de vádias. As correntes interminentes. Deus não queria vádias ou justiça interminente, mas um firme e contínuo transbordamento de obediência na vida. É o que Deus quer de cada um de nós. Quando eles adoravam no sábado, nas tentativas, e ainda tentavam mal uns aos outros durante a semana, é o que nos diz a palavra. Deus rejeitava até a adoração deles, oferecendo lá no sábado. Porque para o Senhor a felicidade era uma exigência diária. Aleluia. Um homem não pode cometer adultério de vez em quando e declarar que o resto do tempo é fiel à sua esposa. Esposa nenhuma vai aceitar isso. Assim também, um homem não pode ser infiel ao Senhor de vez em quando e adorá-lo ao fim da semana, como se nunca tivesse acontecido nada, se nunca tivesse pecado. Jamais, meu irmão, jamais Deus vai aceitar uma situação dessa. Então chamamos a sua atenção para isso. Você que está nos ouvindo, preste muita atenção no que Deus tem a falar aos nossos corações. Aleluia. Jamais imaginemos que o Senhor aceitará, aleluia, automaticamente nossa adoração, não importa como ela seja oferecida. Adoração interesseira, não autorizada ou meramente exterior, ela será rejeitada, ela é rejeitada pelo Senhor. Ele rejeitará. Então aí está a nossa palavra nessa segunda-feira, hoje, segunda do dízimo que nós estamos falando. Para que Deus aceite a sua oração, seja uma pessoa que aceite a verdade, a palavra do Senhor. Jesus morreu na cruz para nos salvar gratuitamente. Nós não pagamos nada de pagar nada, porque Jesus já pagou tudo por nós. Se você rejeita, se você não aceita o sacrifício do Senhor, achando que você tem que pagar a sua salvação, você automaticamente está terminantemente determinado longe do Senhor, caiu da graça, separado está de Cristo, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 4. Tá bom? Que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele venha abençoar a nós todos e ter compaixão daqueles que estão enganados, querendo comprar a salvação, quando a salvação é gratuita. Receba essa palavra, meu irmão. Confie em Deus. Não tenha um Deus como muitos pensam, um Deus carrasco, que mata, que arrebenta,
que porque você fez uma besteira, uma coisa, agora Deus vai te punir. Ah, se eu não der o dízimo, Deus vai me matar. Meu irmão, tire isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Deus, nosso Senhor, não está pedindo essa maldição de dízimo. Deus está pedindo que você adore a Ele em espírito e em verdade. Uma coisa é verdadeira, está escrito. João capítulo 4, e versículo 24 e versículo 25. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus procura os que tais assim o adoram. Então adore a Deus em espírito e em verdade, tá bom? Que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre. Vamos orar ao Senhor. Isso é muito melhor em o nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, em o nome santo de Jesus Cristo, Pai, nesse dia tão abençoado, hoje 17 do mês de maio de 2021, estamos aqui levando a palavra do Senhor àqueles que nos ouvem por esta rádio, meu Pai, aqui em Esperantina, em outros lugares, ou aquele que vai nos ouvir pelo rádio em qualquer uma outra data. Eu te peço que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha validar essas palavras, meu Pai, que nós falamos aqui no coração de todos aqueles que nos ouvem. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço por mim e por eles, desde agora e para sempre. Você que ora conosco, diga amém, que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Jesus morreu numa cruz para te salvar.